Outro dia alguém disse para minha esposa: por que você não usa isso assim, assim? Alguém da intimidade. E minha esposa disse: não, eu não uso isso. E essa pessoa disse: mas está todo mundo usando. A minha esposa disse: pois é, eu não sou todo mundo. Está todo mundo usando, mas eu não sou todo mundo. Irmãos, disse um autor, e eu já mencionei aqui, nós nascemos originais e morremos cópias. Ao longo da vida a gente se torna papel carbono. A gente sai imitando tudo, copiando tudo que os outros fazem. Parece ser tão difícil a gente mudar e fazer o que tem que ser feito, não é verdade? E o mais triste é quando eu vejo as filhas do Senhor. Metem um batom na boca, fazem uma boca sexy e tiram essas fotos e põem aí nas redes sociais. Eu fico olhando, que tristeza. Se fosse uma lá do mundo a gente até entenderia, mas às vezes acontece com aquelas que estão, pelo menos se dizem, candidatas ao reino dos céus, caminhando nessa direção. A igreja de Deus está carente de membros fiéis aos princípios que creem e para os quais um dia disseram sim antes de batizar-se. O link da mensagem completa com o pastor Marcos Seift está aqui na descrição, caso você queira acompanhar a mensagem por completo, tá bom? Acompanhe o vídeo, está muito bom, não sai e fica até o final. A pessoa que tem baixa autoestima, ela lança mão de todas essas coisas para tentar botar uma capa por cima da sua baixa autoestima. Hoje é moda, não é isso? As fotos selfie, com uns bicos que parecem mais estar tirando uma foto para a revista Playboy. Não é isso? Um negócio assim que... E o mais triste é quando eu vejo as filhas do Senhor. Metem um batom na boca, fazem uma boca sexy e tiram essas fotos e põem aí nas redes sociais. Eu fico olhando... Que tristeza. Se fosse uma lá do mundo a gente até entenderia, mas às vezes acontece com aquelas que estão, pelo menos se dizem, candidatas ao reino dos céus, caminhando nessa direção. Cada um, queridos, com a sua moeda, todos querendo chamar a atenção, todos revelando ser essencialmente humanos, carnais e profundamente vaidosos. E estudos revelam que por trás de tudo isso está o desejo de ser notado. A vontade de ser querido ou querida, uma obsessão por ser aceito ou aceita, está por detrás de cada uma dessas coisas e outras tantas que poderíamos mencionar. E como normalmente nós fazemos isso, queridos? Fazemos isso pela maneira como nos vestimos. Fazemos isso pelo comportamento que nós adotamos, até pela forma como nós falamos. Expressamos vaidade também pelos bens dos quais nós dispomos e por tantas outras formas. Há tantas maneiras de se expressar, de se exteriorizar a vaidade. Há pessoas que penduram seus diplomas na parede, na entrada da sua casa, para que todos já vejam quem é que mora ali. É vaidade. E assim vai. Se alguém precisa de uma moeda própria para se sentir valorizado, que pelo menos seja uma moeda de valor real, não é? Que não sejamos notados por nossas roupas caras ou extravagantes, queridos, que não sejamos valorizados pela grife que nós usamos, não é isso? Pela exibição de aparente poder aquisitivo. Nós temos boas moedas à nossa disposição. Nós podemos ser notados pelo que somos e não pelo que nós usamos. Podemos ser notados, queridos, por nosso senso de humanitarismo, de humanidade, sensibilidade para com a dor alheia. Essa semana passada eu li um pensamento, eu até postei no nosso grupo, eu penso, né? Se você não é capaz de sofrer com a ferida do seu próximo, a sua enfermidade é muito pior do que a dele. Às vezes alguém que nós admiramos muito cai em pecado, e aí nós todos que antes o que tínhamos de admiração agora passa a ser ódio e jogamos pedras, não é? Mas lembremos-nos daqueles dizeres que estão numa lápide de uma sepultura lá na Europa. Quem tu és, eu já fui, e quem eu sou, tu serás. Paulo diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, nós podemos ser notados por nossos atos de gentileza com o nosso próximo, por nossa educação, por nossa empatia.
Essas são moedas que nós deveríamos buscar contabilizar. Imagine sermos conhecidos por nossa fidelidade aos princípios que nós cremos. A Igreja de Deus está carente de membros fiéis aos princípios que creem e para os quais um dia disseram sim antes de batizar-se. Irmãos, podemos ser reconhecidos por não seguirmos um padrão de comportamento proposto por uma sociedade enfermiça. Nós vivemos numa sociedade doente, queridos. Cada vez mais próxima da morte. E quantas vezes nós seguimos o seu padrão, nós seguimos o seu estilo, porque queremos ser como todos. Outro dia alguém disse para minha esposa, por que você não usa isso assim, assim? Alguém da intimidade. E minha esposa disse, não, eu não uso isso. E essa pessoa disse, mas está todo mundo usando. A minha esposa disse, pois é, eu não sou todo mundo. Está todo mundo usando, mas eu não sou todo mundo. Irmãos, disse um autor, e eu já mencionei aqui, nós nascemos originais e morremos cópias. Ao longo da vida a gente se torna papel carbono. A gente sai imitando tudo, copiando tudo que os outros fazem. Parece ser tão difícil a gente mudar e fazer o que tem que ser feito, não é verdade? Irmãos, às vezes dá a impressão de que é difícil, sabe por quê? Porque caso a gente faça diferente, a gente começa a ser distinguido. E, consequentemente, queridos, nos distinguem, claro, pelos nossos valores diferentes, e aí já não seremos mais considerados parte de alguns grupos. Não seremos mais bem-vindos em alguns círculos. E como nós somos carentes de ter o nosso ego alisado, nós fazemos qualquer coisa para ser aceito por alguns grupos. Então, o medo de ser rejeitados por alguns grupos, nos leva a não ter a coragem de mudar o que precisa ser mudado. E sabem, meus irmãos, seremos gradativamente, se nós fizermos o que tem que ser feito, como tem que ser feito, claro que seremos automaticamente e gradativamente excluídos e teremos que procurar os nossos iguais. Teremos que procurar os que pensam como nós, agem como nós, para junto deles a gente poder novamente se sentir bem-vindo. Sabem, o nosso círculo de amizade às vezes é restrito, porque Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então é muito melhor você estar destituído de companhias, mas mantendo bons costumes, do que rodeado de muita gente que parece ser amigo, corrompendo-se. As redes sociais hoje se tornaram a forma mais prática de darmos testemunho do que somos. E com que frequência nós vemos pessoas que nós pensávamos ser uma coisa, quando estão em alguns círculos, você raramente as reconhece. Porque elas, a semelhança de um camaleão, assumem as cores daquele ambiente. E Salomão está falando sobre isso para você e para mim, para todos nós. Porque, como eu disse, todos nós temos nossas vaidades. Ninguém está isento. Em maior ou menor grau, esse vírus nos pica, nos atinge em algum momento da vida. E que momento oportuno para nós repensarmos isso, queridos. Imagine você começando um novo círculo em sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, começando um novo círculo. Decidindo ser diferente. Imagina você decidindo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da minha porta para fora, façam o que quiserem, mas aqui dentro nós serviremos ao Senhor. Imagine você, o que será o planeta Terra, se cada um de nós aqui decidir fazer isso, e isso começar a fazer o efeito multiplicador. Outros vão olhar e dizer, uau, por que não imitar? Imaginem, isso é ser a luz do mundo, queridos. Isso é ser o sal da terra. Irmãos queridos, imaginemo-nos plantando esses princípios na mente de nossos filhos, de nossas crianças, e regando isso diariamente, queridos, com todo carinho. Agora, por favor, não se esqueça. Não se esqueça de que você estará rompendo paradigmas.
Não se esqueça de que você terá uma sociedade inteira trabalhando contra você. E às vezes você encontrará dentro da igreja pessoas que vão te criticar. Você vai encontrar dentro da sua família pessoas que vão te criticar, achando que você é radical demais. É muito comum a gente ouvir isso. Mas o caminho que conduz aos céus é um caminho radical, porque ele é estreito, queridos, e poucos vão passar por ela. Então, nadar contra a correnteza, irmãos, é um desafio para poucos. A maioria prefere continuar, não é isso, seguindo a maré, seguindo a correnteza. É mais fácil, claro, não oferecer resistência. Estão lembrados de quando falamos há pouco sobre a origem da palavra vaidade? A palavra vão. Pois eu te digo, se você decidir, se eu decidir, se nós decidirmos, queridos, romper da nossa vida com a vaidade, praticar esse exercício que nós estamos sugerindo aqui, o vão vai deixar de existir. Sabe por quê? Porque ele será preenchido. Aquele sentido, aquele senso de vazio, aquela área da sua vida que parece desértica, vai florescer. Porque é a vaidade que deixa o vão, é a vaidade que deixa esse vazio, que cria esses desertos. É tudo criado pela vaidade. Porque a vaidade é uma ilusão que nós mesmos criamos, tentando suprir algo que só Deus pode suprir. Nós tentamos preencher com coisas, com dinheiro e até com pessoas, espaços que só cabem a Deus preencher. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? E também não esquece aqui de se inscrever no canal, deixar o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar o vídeo para mais pessoas. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.